Aqui no estúdio em São Paulo estamos com o coronel da reserva da Polícia Militar, José Vicente. Ele é especialista em segurança pública. Muito bom dia, coronel. Bom dia. Obrigada mais uma vez pela presença. Bem, nós ouvimos o governador e uma das reivindicações do comando grevista é justamente a anistia de todos os policiais que participaram desse movimento. Agora, a anistia, será que não serviria de estímulo para ações violentas como essa, que prejudicam a população em outros movimentos de greve? O que o senhor pensa a respeito disso? São dois tipos de anistia. Um administrativo, para aquelas infrações administrativas e menores, vamos chamar assim, e com relação às infrações penais. Isso independe do governador. O Ministério Público vai encaminhar essa questão de ordem criminal. E para ela, como nós já tivemos antecedentes, inclusive com os bombeiros do Rio de Janeiro, isso é um grande estímulo à continuidade desses movimentos agressivos que conspiram contra o interesse da população. Então, o que está em causa é o crime e é o prejuízo da população. E, para isso, não deve haver perdão. Coronel, é claro que, o Luciano fazendo a pergunta para o senhor, é claro que a relação entre a polícia e a população é muito importante, né, para o estabelecimento da segurança pública, essa relação de confiança. É claro que a imagem da polícia militar fica prejudicada na Bahia. Em quanto tempo isso volta a ser restabelecido e a longo e médio prazo isso vai realmente prejudicar as políticas de segurança pública? No curto prazo, nós observamos que geralmente esses movimentos têm um período de exaustão em torno de 10 dias, deve estar se encerrando praticamente. Isso vai depender muito da habilidade de negociação e do clima de negociação. Então, por exemplo, ameaçar lideranças de ir para presídios federais, onde estão Fernandinha, Beiramar e outros criminosos, é criar um clima muito ruim para a negociação, inclusive o mal-estar perante as polícias de todo o país. Com relação à questão de prazos mais amplos, quando o governador fala que um fator decisivo dessa crise seja uma reivindicação nacional pela PEC 300, que pretende se dar um alto piso mínimo para os policiais militares, isso não é verdade. O que nós temos, no caso da Bahia, é um clima, uma crise de segurança pública, como acontece, aliás, em Alagoas também, que são as duas crises mais graves. E quando você tem uma crise de violência, por exemplo, nesses estados, isso quer dizer o seguinte: a gestão da segurança pública foi fracassada, foi mal conduzida e os policiais certamente foram afetados nesse processo. Então, a reivindicação salarial, vamos lembrar aqui que o salário do PM da Bahia hoje é praticamente igual ao de São Paulo. O que está no pano de fundo, na verdade, é um tratamento inadequado, um péssimo ambiente de trabalho para os policiais, que com isso foram desmotivados, despreparados para enfrentar os verdadeiros problemas da Bahia, que é a crise de segurança que existe hoje lá. Quando você tem uma crise instalada como essa, e vem já de longa data, basta aparecer um fósforo desse barril de gasolina para que ela se inflame. Não se pode debitar uma liderança espúria, como é o caso que vem acontecendo na Bahia, nem policial o tal do Prisco, foi expulso da polícia há 10 anos. Você pode debitar ele essa capacidade de mobilização, uma polícia mais que centenária com 30 mil homens. Coronel. Então a crise está focalizada em problema mais amplo do Estado. É claro, mas isso também não justifica uma movimentação como essa e colocar a segurança da população em risco, né? Claro que o direito de greve é um direito legítimo, mas não numa dimensão como essa e nem muito menos envolvendo aqueles que são responsáveis pela segurança de um Estado. Sim, por isso que não se pode perdoar, anistiar pessoas que participam desse movimento. Por isso que um aspecto importante, um alerta para os governos de outros estados, é que essas crises elas se formam lentamente. Elas emitem sinais repetidos e uma sequência. Isso tem que ser identificado pelos administradores, são seus comandantes. Se os comandantes não detetarem em tempo, eles têm que ser substituídos pela incompetência em gerir esse aparato complexo policial. Isso não pode acontecer. Da mesma maneira, se eles detetaram, levaram ao governo que não atendeu no momento oportuno, cria-se outro problema. Nós temos uma situação agora, por exemplo, em que o governo tem muita dificuldade de saber qual é o representante legítimo com quem dialogar. Porque nós temos hoje, até por uma proibição constitucional de sindicalismo, ou do sindicato dos policiais militares, os governos não têm com quem dialogar. São Paulo, por exemplo, tem mais de 40 entidades vinculadas à PM. Na Bahia, a gente sabe que tem mais de 10. Nós precisamos daqueles que representam efetivamente grandes contingentes da estrutura da PM para o diálogo, já que esse diálogo não aconteceu ou houve incompetências junto aos próprios comandantes da Polícia Militar.
Agora, coronel, como é que se dá num momento como esse o cumprimento dos mandados de prisão? Porque são 11 mandados contra os líderes dessa greve que provavelmente, segundo tudo indica, estão dentro do prédio da Assembleia. Quer dizer, a polícia sabe que eles estão lá. Como é que deve ser a ação? Eles não podem entrar porque isso poderia gerar mais tumulto? Como é que a justiça se faz nesse momento e esses mandados possam ser cumpridos? Isso vai acabar acontecendo. É mais importante fazer bem feito do que fazer de uma maneira muito rápida e mal feita. E daí pode-se ampliar uma crise, e quando nós temos uma crise em andamento, a primeira atividade que deve se fazer é limitar os efeitos da crise, limitar a extensão da crise. Vamos imaginar, nós temos um problema aí, temos tropas do Exército, eles não têm experiência de lidar com crises como essa. Vamos lembrar aqui que quando nós tivemos um caso de reintegração de posse crítica no estado de São Paulo, todos os policiais militares, com pequenas exceções, estavam desarmados. Então, militares jovens, sem experiência de confronto, com um fuzil do tamanho que eles estão exibindo aí, é uma situação de muito perigo. Então, lidar, de repente, um mártir nessa situação, para um líder que está simplesmente querendo um palanque político, como é o caso, evidente, é piorar uma situação. Então, a gente sabe que essas pessoas, o bom senso deve prevalecer, um diálogo estendido sem pressa, não se pode dar folga, evidentemente, deve ter uma continuidade intensa, mas eles acabarão se entregando até como uma moeda de troca na negociação. Para a gente encerrar, coronel, normalmente greves têm data de validade. O senhor acha que os grevistas vão conseguir estender essa greve até o Carnaval, que é daqui a 10 dias, ou a situação até lá se normaliza? Eu acredito que mais 2 dias praticamente, dependendo da habilidade do governo, do clima de negociação, isso pode resolver. O problema que nós vamos ter aqui, como em outros estados, é que essa crise vai ter consequências. Eu acredito que a PM vai estar no Carnaval. Evidentemente, vai estar com o ânimo bem mais reduzido para a sua atividade profissional, que requer um pouco mais de satisfação no desempenho do seu trabalho. Tá certo, nós conversamos com o coronel da reserva da Polícia Militar, José Vicente, especialista em segurança pública. Mais uma vez, muito obrigada pela presença.